Nessa aula de hoje, a gente vai estender o conceito de continuidade de função, né, para funções de várias variáveis. Primeiramente, vamos relembrar o que a gente tem em termos de continuidade em funções de uma variável. Então, aqui a gente tem nosso exemplo de uma função cujo limite, quando eu vou para o meu ponto x tende a A, é um valor L, embora a função está definida com um valor distinto. Então, a existência do limite, ela independe do valor da função no ponto que eu estou tomando o limite. Tá? Então, se eu tenho, por um acaso, que o valor da função é exatamente o valor do meu limite, então eu tenho a continuidade da função. Por que continuidade é importante? Continuidade é importante porque quando a função é contínua, para que eu possa calcular o limite, eu simplesmente faço a substituição da variável x pelo valor que ela está atendendo. Já que ela é contínua, o valor vai ser f de a. Então isso simplifica muito o nosso cálculo de valores de limites. Tá? Em funções de várias variáveis não muda muito. A diferença é que agora o meu domínio da função é um ponto, né, AB, é um par ordenado. E esse par ordenado, também aqui eu vou ter uma região, uma vizinhança, uma bola aberta, né, do meu ponto, ok? Isso vai corresponder a uma imagem pela minha função. E aí, se ela está suficientemente próximo desse ponto L, então a função tem limite igual a L. Novamente, o limite aqui, quando tem funções de várias variáveis, não implica necessariamente que o valor da função no ponto AB seja igual ao limite. Agora, o que a gente vai definir, o conceito de continuidade, é basicamente uma extensão direta do que tem para o cálculo de uma variável. Ou seja, a gente vai considerar que se o limite for exatamente o f de AB, então a função é contínua. E novamente a gente tem a ideia de que para calcular o limite de uma função contínua, basta substituir respectivamente o x pelo a, o y pelo b, ou seja, para o ponto em que nós estamos calculando o limite. Então a nossa definição formal está aqui, né? Então eu tenho uma função aqui de duas variáveis, lembrando sempre que esses conceitos são facilmente extensíveis para 3, 4 ou 5 variáveis, tá? Então a gente está fazendo o caso para duas. E aí eu tenho um ponto AB pertencente ao conjunto A, que é o ponto onde eu estou vendo a continuidade. Então você diz que a função é contínua no ponto AB, se e somente se o limite, quando o par xy tende ao par AB, de f de xy é exatamente igual a f de AB. E aí nós temos as nossas formas tradicionais, né? Então, se a f é contínua em todos os pontos do meu conjunto A, então eu digo que f é contínua no meu conjunto A. Se a f é contínua em todo o seu domínio, então eu simplesmente digo que a função é contínua. Então, quando eu definir seja f contínua, eu estou dizendo que a f é contínua em todos os pontos do seu domínio. Quando a f é em um determinado conjunto, tá? Então significa que ela é em todos os pontos deste conjunto. Bom, vamos retomar alguns exemplos que a gente já viu, que a gente já calculou o limite, né? E vamos verificar se elas são ou não funções contínuas. Então, o nosso primeiro exemplo aqui é a função constante. Então, a f de xy é igual a k para todo ponto xy do domínio. É fácil verificar que ela é constante, né? Porque a gente viu que o limite da função constante é a própria constante, que é o valor de f em AB. Então, ela satisfaz a condição de continuidade para a função constante. Aqui está errado, né? Então, não é a minha função constante, mas a minha função f de xy igual a x, ela é contínua, tá?
Porque a gente já viu que o limite quando x e y tende a b de f de x, y é exatamente o ponto A, já que a função f de x, y igual a x. E isso é exatamente o f de AB, tá? Que é o valor substituindo aqui do meu AB. Da mesma forma, a gente viu isso para a função f de x, y igual a y. A gente viu que ela também corresponde ao ponto que está aqui. Então, vai corresponder ao f de AB. Portanto, a função f de x, y também é contínua. Nós vimos também, se a gente tem dois valores mn naturais e k um número real, então a função g de xy igual a k vezes x de m e y de n é contínua, porque a gente já viu que para todo AB, o limite de k de xm e y de n é k a elevado a m b elevado a n. A gente viu isso na aula passada, né? Então essa é a condição de continuidade que também está satisfeita. Da mesma forma, polinomial, né? Se eu tenho uma função polinomial, então ela é contínua, porque a gente já viu também que o limite quando x tende a y tende a b de p de x, y, é exatamente p de a, b, que é com definição de continuidade. Também a gente já viu o caso de funções racionais, então se eu tenho duas funções polinomiais com denominador diferente de zero, então a função racional é contínua em AB, porque a gente viu que o limite de P de h de x, y vai ser o P de AB sobre o Q de AB, tá? Que é a definição de continuidade. Bom, vamos ver dois exemplos aqui também decorrentes da aula passada. Então, a gente viu que essa função x ao cubo sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, x, y é diferente do ponto 0, 0, e o valor igual a 0, 0, nós vimos que o limite dessa função, bom, fora do ponto 0, 0 é fácil calcular, já que eu tenho dois polinômios, né, duas funções polinomiais em cima e embaixo, então o limite é o próprio ponto. Então ela vai ser contínua em todo ponto diferente do 0, 0. Onde que eu posso ter problema de continuidade é no 0, 0, né? Para calcular o limite do 0, 0, a gente já fez isso na aula passada também, né? Então isso aqui na verdade a gente viu que é um x, aqui fica x ao quadrado multiplicado por x ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, tá? Isso aqui é limitado, portanto, o x multiplicando vai para zero, então esse limite também vai para zero. Então, como o limite vai para zero, que a gente viu lá passada, e é igual ao f de 0, 0, então ela é contínua também no 0, 0. Portanto, ela é contínua em todo R2. Tá? Agora, a mesma função. Lembra que a função envolve a definição dela em todos os pontos. Se por acaso eu mudar o valor no ponto 0, 0 para 1, automaticamente essa função não é mais contínua, porque agora o meu limite dá 0, que é diferente de 1, que é diferente do 0, 0. Aqui nós temos um outro exemplo de função que não é contínua no 0, 0. Então você observa que essa função nos pontos x e y diferentes de 0, 0 é um polinômio, né? É uma função racional, que é um polinômio numerador, um polinômio denominador. Então ela é contínua em todos os pontos diferentes de 0, 0. Agora, no ponto 0, 0, a gente viu lá passada que esse limite não existe, né? Porque se você toma duas curvas, né? A primeira curva, sei lá, alfa de t igual a t e t, esse limite aqui, né? Na hora que você compõe a f com a alfa de t e toma o limite com t tendendo a zero, porque o t tendendo a zero é o que vai para o ponto 0, 0, então isso aqui exatamente vai dar t ao cubo, aqui t ao quadrado, vai cancelar, o limite disso aqui vai para zero, né? Então esse limite aqui não é igualdade, tá? Esse limite aqui vai para zero. Por outro lado, a gente fez o outro caso de outra curva, que era b de t igual a t ao quadrado
t, né? E aí nós vimos que quando a gente compunha com a função f, beta de t, isso aqui tendia a meio. Como os limites eram diferentes, não existia o limite em 0, 0. Portanto, essa função ela não é contínua no 0, 0 porque o limite não existe. Bom, alguns teoremas que são resultados que facilitam a verificação de continuidade ou não, né? Então eu tenho aqui neste caso uma função de duas variáveis, tá? Contínua no ponto AB. Novamente, o resultado continua válido se eu tiver funções de 3, 4 ou 5 variáveis, não importa. Tá? E eu tenho uma outra função g, de tal forma que a imagem da minha função f está contida no domínio da minha b, da minha g. Tá? E essa função é contínua exatamente no valor f de AB, do ponto C. Então, quando eu faço a composição da g com a f, tá? Isso vai me dar uma função que é contínua em AB. Ou seja, ao momento que eu componho essa função com qualquer outra função contínua, então eu tenho a continuidade de função. Isso é muito interessante, porque eu posso aproveitar tudo que eu tenho de continuidade de função de uma variável para demonstrar a continuidade de outras funções, né? Então, por exemplo, se eu considerar aqui uma função que é dada por, sei lá, h de xy igual a cosseno de x ao quadrado mais y ao quadrado, como que eu sei que essa função é contínua? Ora, eu sei que essa função que está aqui dentro, que é uma função de duas variáveis, é contínua porque é polinomial. Agora, a minha função cosseno é uma função de uma variável, né? Tem uma função que pega um valor e leva em um valor real. Então, portanto, como a função cosseno é uma função contínua, a composição das duas também é contínua. Então, a minha h também vai ser contínua em todos os pontos do domínio. Isso facilita muito, né, o meu resultado. Bom, nós temos a demonstração aqui desse teorema, mas como eu reforço sempre para vocês, fundamental para vocês é entenderem o que está dizendo o teorema. Então, o teorema está dizendo que quando você faz a composição de uma função contínua de uma variável com uma função contínua de duas ou mais variáveis, o resultado é uma função contínua naquele ponto. Tá? A demonstração segue os tradicionais epsilon e delta, então aproveita a continuidade das duas funções. Então eu preciso mostrar, para mostrar que ela é contínua, eu preciso mostrar que o limite disso aqui é o g de f de AB. Então eu vou, dado um determinado epsilon, como a função g é contínua no ponto C, eu sei que vai existir um delta, eu vou chamar de delta 1, porque eu vou ter vários deltas, tal que todos os pontos próximos desse ponto C implicam que a G de U vai estar próxima de G de C. Mas a F também é contínua no ponto AB. Então, para o delta 1 dado, existe um delta, né, maior que zero, de tal modo que todos os pontos de AB próximos desse ponto implicam que o f de xy menos c é menor do que o delta1. Tá? Só que se eles são menores do que o delta1, eles satisfazem essa condição aqui, são pontos que estão aqui. Então implicam que o g desse ponto menos o g desse ponto é menor do que o epsilon. Ou seja, o g desse ponto menos o g desse ponto é menor do que o meu epsilon. Então o g de f de xy menos o g do c, o c é o f de AB, tá? É menor do que o epsilon. Então, dado um epsilon, eu encontrei um delta, de tal forma que essa função, g de f de xy, está suficientemente próxima do g de f de AB. E essa é a definição de continuidade da minha função g composta com a f. Bom, nós temos aqui um exemplo, né?
a função h de xy igual a exponencial de x mais y é contínua. É da mesma forma como a gente falou para o cosseno. Então eu tenho f de xy igual a x mais y, é uma função contínua porque é uma função polinomial, né? E a minha função g de u é igual a exponencial de u. Também é uma função contínua nos reais. Portanto, a composição delas, que é a minha função h, também é uma função contínua. Aqui nós temos também um resultado análogo ao que a gente viu para limite, né? Que serve principalmente para mostrar que uma função não é contínua num determinado ponto. Então eu tenho aqui uma função contínua no ponto AB e tenho uma curva dentro do domínio da minha função, de tal forma que num determinado ponto t0, ela passa pelo ponto AB do meu domínio. E ela é contínua em t0. Então, quando eu fizer a composição da minha função f com a minha curva gama de t, ela tem que ser contínua em t0. Tá? Então, o fato de eu fazer a composição de uma função contínua com uma curva implica necessariamente que ela é contínua em t0. Então, você vê que, na verdade, são dois aspectos. Esse primeiro teorema que a gente tem aqui é a composição de uma G com a F. Tá vendo? É a G com a F que eu estou fazendo a composição, tá? Agora, neste caso aqui, o que eu tenho é uma composição da F com uma gama. Então, a F é a parte de fora da função, né? Então, essa é uma função de uma variável que leva num par ordenado. Essa leva no par ordenado de volta nos reais. Então, é a continuidade dos dois lados. Bom, outros resultados importantes também, que seguem a mesma sequência do que a gente tinha no caso de limites, né? Em que a gente tinha a soma, o produto por constante, o produto de funções e a razão de funções serem aplicáveis ao limite, também vale para a continuidade, né? Que decorrem exatamente daquele teorema de limites. Então, se eu tenho duas funções que são contínuas no ponto AB, tá? E K uma constante real, então a soma de funções contínuas é função contínua, o produto de uma função contínua por uma constante é uma função contínua, o produto de duas funções contínuas é uma função contínua em AB. Além disso, se o valor da função g é não nulo no ponto AB, então f de xy sobre g de xy são funções contínuas em AB. Isso decorre daquele teorema. Um último exemplo para a gente ver aqui é a determinação dos pontos de continuidade dessa função. F de xy igual a x vezes cosseno de 1 sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, se o xy for diferente de 0, 0, e 0 se xy for igual a 0, 0. A função x ela é contínua em todo R2, a gente já viu. E cosseno de 1 sobre x ao quadrado mais y ao quadrado é contínuo em R2 menos o ponto 0, 0. Né? Por que isso acontece? Bom, isso é uma função polinomial, tá? Desculpe, é uma função racional, ela é polinomial embaixo, polinomial em cima. O único ponto aqui que eu tenho um problema é em 0, 0, tá? Portanto, ela é contínua em todo o R2 menos o 0, 0. Essa é uma função, a cosseno é uma função real, que é uma função contínua, então o resultado é uma função contínua em R2 menos o 0, 0. Logo, essa função ela é contínua em R2 menos o 0, 0. Só preciso verificar o limite dela quando o x e o y vão para 0, 0. Ora, essa parte aqui da minha função é uma função limitada, porque é um cosseno, está entre menos 1 e 1, então em módulo é menor ou igual a 1. Como isso vai para 0, o teorema do limite que a gente viu lá passada, vai para 0 também, que é o valor do f de 0, 0. Portanto, a função é contínua em todo o R2.